Ele é a voz que embala os romances do Brasil há mais de 60 anos. Um homem que se tornou uma instituição, um mito, o rei. Mas, por trás dos ternos azuis, dos navios luxuosos e do sorriso milimetricamente calculado para os especiais de fim de ano, existe um homem assombrado pelo passado. Um homem que vive em uma redoma de vidro, cercado de rituais que beiram a obsessão e uma dor que nem mesmo o sucesso mundial conseguiu apagar. Hoje, no A Face Oculta da Fama, vamos mergulhar no capítulo mais trágico e guardado da vida de Roberto Carlos. A face oculta da fama. A história de Maria Rita. O grande amor de sua vida, a mulher que o mudou para sempre e cujo fim precoce trancou o coração do rei em um luto que já dura décadas. Porque, 25 anos depois, ele ainda vive como se ela estivesse prestes a entrar pela porta. Quais são os segredos que o rei esconde em seu apartamento na Urca? Prepare-se para uma hora de investigação profunda sobre a ascensão, a queda emocional e o lado sombrio de uma lenda que escolheu o isolamento. O que a mídia não te conta sobre as manias, os medos e a solidão do maior cantor do Brasil? Se você respeita a história do rei, mas quer conhecer a verdade por trás do mito, deixe seu like, inscreva-se e comente. Você acredita que um grande trauma pode mudar a personalidade de uma pessoa para sempre? O dossiê começa agora. A chegada de Maria Rita e a mudança no rei. Para entender o Roberto Carlos de hoje, precisamos voltar ao momento em que ele conheceu Maria Rita. Não era apenas um novo romance, era a redenção. Após casamentos conturbados e uma vida sob holofote impiedoso, Roberto encontrou nela o equilíbrio. Maria Rita não era uma estrela, era uma psicóloga, discreta, que trouxe paz ao caos da vida do cantor. Dizem os bastidores que Roberto mudou. Ele parecia mais leve, mais humano. Mas essa felicidade tinha um prazo de validade cruel. Em 1998, o diagnóstico de um câncer agressivo em Maria Rita destruiu o chão do rei. Foi ali que o lado místico e obsessivo de Roberto Carlos ganhou força total. Ele mobilizou o mundo, trouxe médicos do exterior, rezou em público e em privado, tentando um milagre que a ciência dizia ser impossível. Mas o que aconteceu nos corredores do hospital e dentro do quarto do casal mudaria a face de Roberto para sempre. A morte de Maria Rita, em dezembro de 1999, não foi apenas uma perda. Foi o início de uma transformação psicológica profunda. O homem que pregava o amor e a esperança viu-se diante do abismo. E foi nesse abismo que nasceram os segredos que ele guarda até hoje. Como o rei sobreviveu ao dia em que a música silenciou em sua casa? Após a partida de Maria Rita, o Brasil viu um Roberto Carlos cada vez mais recluso. Mas o que poucos sabiam era que, dentro do seu apartamento na Urca, uma batalha mental estava sendo travada. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que o rei sempre teve em níveis leves, explodiu após o trauma da perda. O luto não trouxe apenas tristeza, trouxe a necessidade de controlar cada detalhe do ambiente para evitar novas tragédias. O azul e o branco deixaram de ser apenas preferências estéticas para se tornarem uma questão de sobrevivência espiritual. O marrom foi banido. Sair por uma porta e não voltar pela mesma tornou-se impossível. Roberto passou a viver em um mundo de regras rígidas, onde um simples detalhe fora do lugar poderia arruinar seu dia ou, na mente dele, atrair o azar. Amigos próximos relatam que visitar o rei tornou-se um exercício de protocolo. Não se pode usar certas cores, não se pode dizer certas palavras. Ele criou uma redoma de proteção que, com o tempo, tornou-se sua própria cela de isolamento. A solidão no apartamento da Urca. O bairro da Urca, no Rio de Janeiro, é conhecido pela sua tranquilidade, mas para Roberto, ele é o seu reino privado e seu refúgio final. No prédio onde ocupa vários andares, o rei vive cercado por poucos funcionários de extrema confiança e um silêncio que só é quebrado pelas suas próprias memórias. A mídia muitas vezes tenta pintar sua vida como um eterno cruzeiro de luxo,
mas a verdade é que, na maior parte do ano, Roberto Carlos é um homem profundamente solitário. Ele raramente é visto em eventos sociais que não sejam os seus próprios shows. A rotina é milimétrica. O caminho para o estúdio, as orações, o cuidado excessivo com a voz e a preservação do santuário dedicado a Maria Rita. Dizem que o quarto dela permanece intacto, como se o tempo tivesse congelado em 1999. Essa face oculta revela um homem que, apesar de ter o amor de milhões, nunca conseguiu preencher o vazio deixado pela única mulher que realmente o compreendeu. Por trás do glamour, o rei da Urca enfrenta todas as noites o maior peso da fama: a descoberta de que o sucesso não pode comprar a paz contra os próprios fantasmas. O segredo de Maria Rita, rituais, promessas e o fim. Quando o diagnóstico de Maria Rita foi confirmado como terminal, Roberto Carlos não aceitou a sentença dos médicos. Para o rei, que sempre cantou sobre milagres e fé, a ciência era apenas uma barreira a ser superada pela oração. Foi neste período que o lado místico de Roberto atingiu o seu auge. Ele buscou todas as alternativas possíveis, desde os melhores especialistas do mundo até tratamentos espirituais e rituais de fé que ele mantinha em segredo absoluto. Dizem que o rei passava noites em claro, realizando correntes de oração e seguindo orientações que misturavam sua religiosidade católica com crenças pessoais intensas. Ele acreditava piamente que, se seguisse todos os seus rituais e mantivesse a pureza de suas intenções, o câncer de Maria Rita desapareceria. Cada melhora momentânea era celebrada como um milagre, cada piora era um golpe que ele tentava esconder do público. Mas o segredo mais bem guardado deste período foi a promessa que ele fez no leito de morte dela. Uma promessa que, segundo pessoas próximas, é o verdadeiro motivo pelo qual ele nunca mais se entregou a outra mulher. A promessa no leito de morte. Nos últimos dias de Maria Rita, no Hospital Albert Einstein, o clima era de uma despedida que Roberto se recusava a assinar. No momento final, longe das câmeras e da curiosidade da mídia, o rei teria feito um pacto silencioso com sua amada. A promessa era de uma fidelidade que transcendia a vida, ela seria a última. Maria Rita teria sido a única a realmente ver o homem por trás da coroa, a única que amou Roberto e não o rei. Desde dezembro de 1999, o Brasil observa um fenômeno raro. O maior galanteador da música nacional tornou-se um homem de uma mulher só, mesmo ela não estando mais aqui. O segredo de Maria Rita reside no fato de que Roberto não vive apenas de lembranças, ele vive uma relação ativa com a memória dela. O trauma de não ter conseguido salvá-la, apesar de todo o seu poder e rituais, gerou uma culpa que ele carrega até hoje. Para Roberto, Maria Rita não morreu, ela apenas se tornou o silêncio que ele protege com tanto zelo dentro do apartamento na Urca. O amor que ele canta nos palcos, na verdade, uma conversa eterna com uma sombra que nunca o abandonou. O medo da verdade exposta. Se por um lado o Brasil conhece o Roberto Carlos dócil e romântico dos especiais de TV, por outro existe o estrategista implacável que protege sua imagem com mãos de ferro. Para o rei, sua vida não é um livro aberto, é um arquivo de segurança máxima. O maior exemplo disso foi a guerra travada contra o historiador Paulo César de Araújo, autor da biografia Roberto Carlos em detalhes. Roberto não aceitou que sua trajetória fosse contada por outros. Ele moveu montanhas jurídicas para banir o livro das prateleiras, alegando invasão de privacidade. Mas o que ele realmente queria esconder? Eram os detalhes do acidente na infância que lhe custou parte da perna? Eram as histórias de seus antigos amores que Maria Rita apagou? Ou era o medo de que o público visse o homem falível por trás da capa azul? Essa postura de censura criou uma face oculta de autoritarismo que chocou muitos fãs, revelando que o rei prefere o silêncio forçado à liberdade da verdade. O controle rígido da imagem. Esse controle não se limita a livros. Estende-se a cada entrevista, cada foto e cada música.
Roberto Carlos é um dos poucos artistas no mundo que revisa milimetricamente cada frame de seus especiais antes de irem ao ar. Nada escapa ao seu crivo, a iluminação deve esconder as marcas do tempo, as perguntas são pré-aprovadas e qualquer menção a temas proibidos, como sua saúde ou detalhes profundos de sua vida na Urca, é cortada sumariamente. Ele construiu uma fortaleza jurídica para garantir que sua narrativa seja a única disponível. Esse comportamento, para psicólogos, é uma extensão do seu toque, a necessidade de controlar o incontrolável. Depois de perder Maria Rita para algo que ele não pôde dominar, Roberto passou a dominar tudo o que restou. Mas esse perfeccionismo extremo tem um custo: a distância. Ao tentar ser um mito perfeito, Roberto acabou se tornando uma figura intocável, mas também cada vez mais isolada da realidade do seu público. O rei reina, mas reina sozinho em um castelo de regras que ele mesmo construiu. O envelhecimento de um mito. Chegamos ao capítulo final da nossa jornada pela face oculta de Roberto Carlos. Hoje, aos 84 anos, o rei enfrenta o maior de todos os desafios, o tempo. Para um homem que construiu sua carreira baseada na imagem da perfeição, da juventude eterna dos anos da jovem guarda e do romantismo impecável, envelhecer diante das câmeras é uma tarefa dolorosa. O isolamento na Urca, que antes era uma escolha de luto, tornou-se agora uma necessidade de preservação. As aparições públicas são cada vez mais raras e controladas. Roberto Carlos luta para manter a voz e a postura que o Brasil aprendeu a amar, mas os bastidores revelam um homem que sente o peso das décadas de dedicação absoluta ao trabalho e ao seu próprio mito. O perfeccionismo, que sempre foi sua marca, agora se manifesta em um medo profundo de falhar perante o seu público. Ele sabe que é o último de uma linhagem de ídolos inalcançáveis, e a pressão para manter essa aura de divindade é esmagadora. Como um homem que cantou o amor para tantas gerações lida com a própria finitude no silêncio de sua mansão. O legado da solidão. A face oculta de Roberto Carlos nos mostra que ser o rei tem um preço que poucos teriam coragem de pagar. Ele abriu mão de uma vida comum, de novos amores e da liberdade de errar para se tornar o guardião de uma memória. Maria Rita continua sendo o eixo central de sua existência, o fantasma doce que justifica seu isolamento e sua recusa em mudar. O Brasil o vê todo fim de ano, como um ritual sagrado, mas quando as luzes do palco se apagam e o azul do cenário é guardado, resta apenas o homem. Roberto Carlos é o exemplo máximo de que a fama, em sua escala mais alta, pode se tornar uma prisão de luxo. Ele é amado por milhões, mas compreendido por quase ninguém. Sua história é um misto de glória musical e tragédia pessoal, um pacto de silêncio que ele pretende levar até o fim. Ao encerrarmos este dossiê, fica a reflexão: vale a pena sacrificar a própria humanidade para se tornar imortal na memória de um povo? Este foi o A Face Oculta da Fama. Se você acompanhou esta hora de investigação, deixe seu respeito ao rei nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também cresceu ouvindo essas canções. Eu sou a sua voz no escuro, revelando o que a mídia prefere esconder. Até o nosso próximo encontro com a verdade. A face oculta da fama.